Shalom Adonai, boa noite meus amados irmãos da nossa página Tirando o Véu, Teologia que Liberta. Aqui quem nos fala é o pastor Marcos aqui de Recife, tirando uma dúvida. Essa semana eu estava vendo no Instagram um pastor teólogo, convidando as pessoas para fazer teologia com ele. E o que eu achei interessante é que ele expôs um pensamento, teológico da parte dele, quando ele ensina que em Gênesis eram eras. No sentido de quando Deus criou os luminares, o sol, a lua, as estrelas, para contar tempos e estações, dias, meses, anos, ele diz que antes, aqueles outros dias, quer dizer, Deus criou no quarto dia os elementos, como o sol, a lua, para contar os tempos. Interessante, porque ele falou que os 3 dias antes foram 3 eras. E eu acho interessante porque ele depois vai e explica a respeito do ano sabate. Ele pega a passagem quando diz que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. Eu acho interessante, a mente fértil das pessoas, pegam textos isolados e falam o que querem. O interessante é que quando a gente vai para Gênesis, o primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro versículo, fala que Deus criou os céus, criou a terra, A terra era vazia, havia escuridão sobre as trevas, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e chamou a luz de dia e as trevas de noite. E aí diz, e foi então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Quer dizer, o dia, logo no princípio da criação, já foi instaurado o dia. Então, quando Deus chega no fim da criação, ele diz, no 7º dia, Deus descansou de toda a sua obra, no 7º dia. E eu acho interessante que ele fala que para Deus é um dia, 1000 anos. Aí ele fala sobre, fazendo uma analogia, mostrando uma hermenêutica, de que o milênio simboliza o 7º dia, São 1000 anos, quer dizer, a criação vai até os 6.000 anos, e no 7º ano, 7.000 anos no caso, porque a gente sabe que lá nos hebreus a data é diferente da nossa, certo? Os hebreus estão aí, parece que no ano 5.000 e pouco, quase chegando perto dos 6.000. E ele ensina que quando chegar nos 7.000 será o ano sabate, um dia, 1000 anos para Deus e 1000 anos como um dia. Quando a palavra de Deus, Pedro fala sobre isso, o que Pedro quer falar ali é que para Deus, onde ele está, na eternidade, não existe tempo. Então um dia como 1000 anos, para Deus é a mesma coisa. Porque Deus ele está no passado, ele está no presente e ele está no futuro. Ele não vai estar no futuro. E o interessante que eu meditando nessa passagem, eu entendi que quando Deus faz uma promessa para você, para nós ela está no futuro, porque ainda não alcançamos. Mas por fé nós alcançamos. Porque Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera. O que acontece? Quando Deus promete algo para a gente, exemplo, uma casa, ele diz como ela é, no futuro, Deus já nos entregou essa casa. Porque ele diz que ele não é o homem para que minta, nem o filho para que se arrependa. Quando ele fala algo do futuro, ele fala porque já existe, já está pronto no futuro. Deus está lá no nosso futuro, nós não chegamos lá ainda. Mas para Deus ele já fez. Entenderam agora? Então descansa no Senhor, que quando Deus promete, a Bíblia diz que ele é fiel e poderoso e justo para cumprir as promessas dele na minha e na tua vida. E ele ainda diz, existe um Deus igual a mim, que fala acerca do futuro e tudo que eu falo acontece? Por que acontece, irmãos? Deus não só está lá no futuro, como ele está trabalhando a teu respeito e a meu respeito. A Bíblia diz que não existe um Deus, nunca se viu com os olhos, um Deus que trabalha em prol daquele que nele espera. E fiel é o Senhor para cumprir a tua palavra. Ele falou para Jeremias, o que vê Jeremias? Jeremias, uma vara de amendoeira, Senhor. E o Senhor disse, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Amém? Então creia tão somente quando Deus fala para você a respeito de alguma coisa do futuro,
é porque já aconteceu. Apocalipse, João foi levado ao futuro. João viu o final da humanidade, como vai ser. Ele viu a Nova Jerusalém descendo do céu, Deus habitando com o povo. Quer dizer, no futuro já aconteceu. Por isso que ele diz que o livro foi escrito antes da fundação do mundo, né? As pessoas se convertem hoje, a gente tem mania de dizer assim, coloca meu nome no livro da vida. Para a gente é hoje, a salvação chegou hoje, mas para Deus o livro já está escrito desde a fundação do mundo, porque Deus está no futuro, e no futuro Ele sabe quem é salvo e quem é condenado, quem crê e quem não crê. E isso acaba com a base dos calvinistas, né? Interessante que eu vi agora Nicodemos falando a respeito da regeneração, que nós somos mortos, nossos delitos e pecados, não podemos ir para Cristo, não podemos nos arrepender. Primeiro é necessário que Ele venha e Ele nos regenere. Irmão, depois que Jesus me regenerou, eu vou me arrepender de que mais? Se Ele já me regenerou. Na verdade, se eu já sou uma nova criatura, se Ele já fez a obra. E a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala quando ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então o homem tem condições de aceitar ou rejeitar. O jovem rico perguntou ao Senhor, e o Senhor disse, vem me segue, vem de tudo que tu tem, me segue. Ele foi? Ele sabia que Jesus era o Salvador, mas ele amava mais a riqueza do que o Senhor. O Senhor Jesus Cristo falou, vocês não vêm a mim, não é porque vocês não creem em mim, é porque vocês amam mais as trevas do que a luz. Muitas pessoas creem que Deus existe, sabem que Jesus é o Salvador, mas preferem viver na vida do pecado, são escravos do pecado, amam o pecado e não se arrependem e não se convertem. Mas a Bíblia fala que o dia do juízo vai vir, e o dia do juízo, como eu já falei, para muitos ainda vai acontecer, mas para o Senhor já aconteceu. Ele já julgou todos, mortos e vivos, no futuro nosso, mas para Deus é presente. Amém? Shalom Adonai, que Jesus te abençoe e até mais.